Boa noite, irmãos. Hoje é dia 17 de agosto de 2026, dando continuidade ao nosso ano bíblico. Hoje nós vamos estudar Jó, capítulos 11 a 13, João, capítulo 20, do 19 ao 31, e o livro O Desejado de Todas as Nações. Nós vamos para o capítulo 84, Paz seja convosco. O irmão Carlos vai orar para a gente começar. Pode orar, irmão Carlos. Amém. Padre nosso que estás nos céus, muito obrigado por el dia, ou agora por el estudio de tu palavra. Abençoa os irmãos que vão na leitura e nós estar atentos para entender sua mensagem. Te pido por mis irmãos que estão presentes e por os irmãos que não estão ingressando todavía. Aprecia sus pasos y guárdanos del mal. Favores que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Amém. A irmã Vera vai ler Jó 11. Jó 11. Primeira fala de Zofá. Por acaso tem razão o falador? Verso 11. Capítulo 11, verso 1. Então Zofá, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavredo falar calar os homens? E quando você zomba, pensa que não há ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura, e sou limpo aos olhos de Deus. Verso 5. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Você pode desvendar os mistérios de Deus? Verso 7. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Verso 10. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e, sem esforço, vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Lance para longe a iniquidade. Verso 13. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo, e muitos procurarão obter o seu favor. Verso 20. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão. Sem quem encontre refúgio, a única esperança deles será morrer. Jó se defende das acusações de seus amigos. Capítulo 12, versículo 1. Então Jó respondeu. 2. Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria.
Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? 4. Sou irrisão para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. 5. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. 6. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Tem o punho por seu Deus. 7. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. 8. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. 9. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? 10. Na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo gênero humano. 11. Porventura o ouvido não se submete à prova às palavras, como o paladar prova as comidas? 12. Está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento? 13. Não, com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. 14. O que ele deixar abaixo não se reedificará, lança na prisão e ninguém a pode abrir. 15. Se retém as águas, elas secam, se as larga, devassam a terra. 16. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que a terra e que faz errar. 17. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo, e aos juízos faz desvairar. 18. Dissolve a autoridade dos reis, e uma corda lhes cinge os lombos. 19. Ao sacerdote leva os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. 20. Os eloquentes ele tira a palavra, e tira o entendimento aos anciãos. 21. Lança desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. 22. Das trevas manifesta coisas profundas, e traz à luz a densa escuridade. 23. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersas e de novo as congrega. 24. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra, e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. 25. Nas trevas andam as apalpelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Jó defende a sua integridade. Capítulo 13, verso 1. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei, não vos sou inferior. Mas falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. 5. Tomara vós calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora minha defesa, e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom, se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele, como se zomba de um homem qualquer? 10. Acerbamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Porventura não vos amedrontará a sua dignidade, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei a vida na minha mão. 15. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação. O fato de um ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões, e dai ouvidos à minha exposição. Também já bem encaminhada a minha causa. Tenho já bem encaminhado a minha causa, e estou certo de que serei justificado.
quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderia o espírito. 20. Concede-me somente duas coisas, e então me não esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim, e não me espante o teu terror. Interpela-me, e te responderei, ou deixa-me falar, e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo? 25. Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas, e me atribuís as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos, e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome, e como a roupa que a comida detraça. João 20, 19 a 31. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. A incredulidade de Tomé. 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Jesus aparece novamente aos discípulos. 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Ponho aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O objetivo deste evangelho. 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Amém. Desejados de todas as nações, capítulo 84, paz seja convosco. Chegando a Jerusalém, os 2 discípulos entraram pela porta oriental, aberta à noite em ocasião de festa. As casas estão escuras e silenciosas, mas os viajantes seguem seu caminho por entre as estreitas. Vão ao cenáculo onde Jesus passara as primeiras horas da última noite antes de sua morte. Ali sabe que é onde encontrar seus irmãos. Tarde, embora sabem que os discípulos não dormirão, enquanto não tiverem a certeza do que aconteceu ao corpo de seu Senhor. Encontraram a porta da câmara fechada à trave, por segurança. Batem pedindo entrada, mas nenhuma resposta. Tudo quieto.
Dão então seu nome. A porta é cautelosamente aberta, eles entram e outro invisível entra com ele. Novamente é trancada a porta para evitar espias. Os viajantes encontram-se todos numa excitação de surpresa. As vozes dos presentes irrompem em ações de graça e louvores, dizendo: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois viajantes, ofegando em razão da pressa com que tinha feito a jornada, contam a maravilhosa história de como Jesus lhe aparecera. Apenas a terminam, enquanto alguns declaram não o poder crer, por ser demasiado bom para ser verdade. Eis que outra pessoa se acha perante eles. Todos os olhos se fixam no estranho. Ninguém batera, pedindo entrada. Nenhuma pisada fora ouvida. Os discípulos sobressaltam-se e cogitam que querera isso dizer. Ouvem então uma voz que não é outra senão a do Mestre. Claras e distintas soam-lhe as palavras saídas de seus lábios. Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: por que estás perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Olha as mãos e aos pés feridos pelos cruéis cravos. Reconhece-lhe a voz, diversas de qualquer outra que já tenho ouvido, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. A fé e o júbilo substituíram a incredulidade e, possuídos de sentimentos que as palavras não logram exprimir, reconheceram e confessaram o seu Salvador ressuscitado. Por ocasião do nascimento de Jesus, os anjos anunciaram paz na terra e boa vontade para com os homens. E agora, em sua primeira aparição aos discípulos, depois de ressurgir do Salvador, a eles se dirige com as benditas palavras: paz seja convosco. Jesus está sempre pronto a comunicar paz às almas carregadas de dúvidas e temores. Espera que lhe abramos a porta do coração, convidando: fica conosco. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A ressurreição de Cristo era um símbolo da final ressurreição de todos quanto nele dormem. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressurgir os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos da mesma maneira que os discípulos a Jesus. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura. No entanto, no corpo glorificado será perfeitamente mantida a identidade. Então conheceremos assim como também somos conhecidos. No rosto glorioso da luz que irradia da face de Cristo, reconheceremos os traços daqueles que amamos. Quando Jesus se encontrou com os discípulos, relembrou-lhes as palavras que ele dissera antes de sua morte, de que se deviam cumprir todas as coisas que a seu respeito estavam escritas na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriram-lhes o entendimento para compreenderes as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Os discípulos começaram a perceber a natureza e a extensão de sua obra.
Deviam proclamar ao mundo as maravilhosas verdades que Cristo lhe confiara, os acontecimentos de sua vida, morte e ressurreição, as profecias que indicavam esses acontecimentos, a santidade da lei divina, os mistérios do plano da salvação, o poder de Jesus para a remissão dos pecados. De todas essas coisas eram eles testemunhas e deviam dar-lhes a conhecer ao mundo. Deviam proclamar o evangelho de paz e salvação, mediante o arrependimento e o poder do Salvador. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. O Espírito Santo não se manifestará ainda plenamente, pois Cristo ainda não fora glorificado. A mais abundante comunicação do Espírito não se verificou senão depois da ascensão de Cristo. Enquanto não houvessem sido recebidos discípulos, não podiam cumprir a missão de pregar o Evangelho ao mundo. Mas o Espírito foi agora dado para um fim especial. Antes de os discípulos poderem cumprir seus deveres oficiais em relação com a igreja, Cristo soprou sobre eles seu Espírito. Estava-lhes confiando um santíssimo legado e desejava impressioná-los com o fato de que, sem o Espírito Santo, não se pode realizar esta obra. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Unicamente os que são assim ensinados por Deus, os que possuem a operação interior do Espírito e em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem se colocar como homens representativos para servir em favor da igreja. Aqueles a quem perdoardes os pecados, disse-lhe Cristo, são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Cristo não dá aqui permissão para qualquer homem julgar a outro. No Sermão do Monte, ele proíbe fazê-lo. É a prerrogativa de Deus sobre a igreja em sua qualidade de corpo organizado, porém, ele coloca uma responsabilidade para com os membros individuais. A igreja tem o dever para com os que caem em pecado, de advertir, instruir e, se possível, restaurar, que redarguas, repreendas, exortes, diz o Senhor, com toda a longanimidade e doutrina. Lidai fielmente com os que fazem mal, adverti toda alma que se acha em perigo. Não deixeis que ninguém se engane a si mesmo. Chamai o pecado pelo seu verdadeiro nome. Declarai o que Deus disse com relação à mentira, à transgressão do sábado, ao roubo, à idolatria e a todos os outros males. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se eles persistirem no pecado, o juízo que haver declarado, segundo a palavra de Deus, é sobre eles proferido no céu. Preferindo pecar, renunciam a Cristo. A igreja deve mostrar que não sanciona seus atos. Do contrário, ela própria desonra ao Senhor. Deve dizer a respeito do pecado, mesmo que declara o Senhor. Deve tratar com ele segundo as instruções divinas e sua ação é ratificada no céu. Aquele que desdenha a autoridade da igreja despreza a do próprio Cristo. Alguém gostaria de continuar? Porém, na questão, um aspecto mais feliz. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Seja, acima de tudo, conservado este pensamento. No trabalho em prol dos que se acham em erro, dirigi todo o olhar para Cristo. Tenham os pastores terno cuidado pelo rebanho do pasto do Senhor. Falem ao extraviado da perdoadora misericórdia do Salvador. Animem o pecador a arrepender-se e a crer naquele que pode perdoar. Declarem sobre a autoridade da palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todos quantos se arrependem têm a afirmação: tornará a apiedar-se de nós.
subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Seja o arrependimento do pecador aceito pela Igreja com o coração agradecido. Conduza-se o arrependido da treva e da incredulidade para a luz da fé e da justiça. Coloque-se sua trêmula mão na amorável mão de Deus. Tal remissão é ratificada no céu. Unicamente nesse sentido tem a Igreja poder de absorver o pecador. A remissão dos pecados só pode ser obtida por meio dos méritos de Cristo. A nenhum corpo de homens é dado o poder de libertar da culpa a alma. Cristo encarrega seus discípulos de pregar a remissão dos pecados em seu nome, entre as nações. Eles próprios, porém, não foram dotados do poder de tirar uma só mancha de pecado. O nome de Jesus é debaixo do céu, o único que há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando Jesus se encontrou pela primeira vez com os discípulos no cenáculo, Tomé não se achava com eles. Ouviu a narração dos outros e teve abundantes provas de que Jesus tinha ressuscitado. Mas a tristeza e a incredulidade enchiam-lhe o coração. Ao ouvir os discípulos contar as maravilhas, manifestações do ressurgido Salvador, isso apenas o levou a emergir em mais profundo desespero. Se Jesus tivesse realmente ressuscitado dos mortos, não havia mais esperança de um literal reino terrestre. E feria sua vaidade pensar que o Mestre se revelasse a todos os discípulos, menos a ele. Estava decidido a não crer, e por uma semana inteira alinhou aqueles infelizes pensamentos, que pareciam tanto mais sombrios quanto contrastavam com a esperança e a fé dos irmãos. Durante esse tempo, declarara repetidamente: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter minha mão no seu lado, de maneira nenhuma serei. Não queria ver através dos olhos dos irmãos, nem exercer fé dependente do testemunho deles. Amava ardentemente o Senhor, mas permitira que ciúme e incredulidade lhe tomassem posse da mente e do coração. Vários discípulos fizeram, então, do familiar cenáculo sua habitação temporária, e à noite todos, com exceção de Tomé, aí se reuniam. Uma noite decidiu reunir-se com os demais. Não obstante sua incredulidade, tinha uma vaga esperança de que as horas novas fossem verdadeiras. Enquanto os discípulos tomavam a refeição da tarde, conversavam acerca dos testemunhos que Jesus lhes dera nas profecias. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Voltando-se para Tomé, disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Essas palavras mostravam que ele conhecia os pensamentos e as palavras de Tomé. O duvidoso discípulo sabia que nenhum dos companheiros vira a Jesus. Havia uma semana. Não podia ser contado ao mestre sua incredulidade. Reconheceu como seu Senhor aquele que se achava diante dele. Não desejou mais provas. O coração salteou-se de alegria e lançou-se aos pés de Jesus, exclamando: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe aceitou o reconhecimento, mas reprovou brandamente sua incredulidade. Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo, se ele tivesse sido pronto a crer pelo testemunho de seus irmãos. Seguisse hoje o mundo o exemplo de Tomé, e ninguém haveria de crer para a salvação, pois todos quantos receberam a Cristo devem fazê-lo mediante o testemunho de outros. Muitos que são dados à dúvida se desculpam, dizendo que se lhes fosse apresentada a prova de que Tomé teve de seus companheiros, creriam. Não compreendem estes que eles têm, não somente a prova, mas muito mais. Muitos que, à semelhança de Tomé, esperam que desapareça todo motivo de dúvida. Nunca hão de realizar seu desejo. Confirmam-se gradualmente na incredulidade. O que se educam a olhar para o lado sombrio, a murmurar e queixar-se,
não sabem o que fazem. Estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvidas a ceifar, num tempo em que a fé e a confiança são todo essenciais. Muitos se encontrarão assim impotentes para esperar e crer. Na sua maneira de tratar com Tomé, Jesus deu uma lição para seus seguidores. Seu exemplo nos mostra como devemos tratar aqueles cuja fé é fraca e põe suas dúvidas em destaque. Jesus não esmagou a Tomé com censuras, nem entrou com ele em discussão. Revelou-se ao duvidoso. Tomé fora muito irrazoável em ditar as condições de sua fé, mas Jesus, por seu generoso amor e consideração, derrubou todas as barreiras. Raramente se vence a incredulidade pela discussão. Antes disso, como que a põe em guarda, encontrando novo apoio e desculpa. Mas revele-se Jesus, em seu amor e misericórdia, como Salvador crucificado e, de muitos lábios, dantes contrários, ouvir-se a frase de reconhecimento proferida por Tomé: Senhor meu e Deus meu. Amém. Louvado seja Deus. Ora aí, irmã. Amém. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para meditar a tua palavra, tuas escrituras, Senhor. Pai amado, que nos ajude, Pai, a termos mais fé, que o Espírito Santo nos dê os frutos do teu Espírito, Pai. Amém. Que coloque em nosso coração mais fé, mais amor, que nós possamos crer muito mais em Ti, Senhor. Perdoa as nossas incredulidades muitas vezes, até num ato de fé ou de uma cura, seja o que for, Pai. Nos perdoa e nos ajude, Pai, a manter a nossa fé firme, crendo em Ti, até a volta do Senhor Jesus, vindo nas nuvens do céu, Pai. Por favor, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Em Amém. nome de Jesus, amém. 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 Amém.